Desde que a minha filha nasceu, desde o primeiro mês, eu costumo ler. Eu e a minha esposa, nós lemos alguma coisa para ela todos os dias. Lemos um pedaço de um livro, normalmente livros. A gente lê para que ela possa ter aquele momento de ouvir mais palavras e ser exposta a elas. A verdade é que existe muita pesquisa ao redor desse hábito. Quando a gente foi na primeira consulta com a Isabela aqui na Suécia, a gente ficou sabendo através da médica que isso é, na verdade, algo muito influenciado pelos médicos aqui do país. Eles indicam que o desenvolvimento do vocabulário de adolescentes ele cresce exponencialmente apenas pela exposição à leitura de um adulto nos primeiros 5 anos de vida. E tem muita pesquisa ao redor dessa informação. Existe muita pesquisa que diz que o desenvolvimento cerebral ele ativa áreas do cérebro ligadas à concentração, à linguagem, à memória. E veja só que interessante, quando a gente lê diariamente para os bebês, a gente expõe ele a cerca de 78 mil palavras por ano, com apenas uma pequena leitura todos os dias, o que pode chegar a 1,5 milhões de palavras até os 5 anos. É bastante coisa, obviamente. E por que isso é importante e relevante? Porque a capacidade de linguagem, de comunicação, ela é talvez uma das principais, uma das mais importantes que nós como seres humanos temos. E por que um vídeo sobre leitura e inteligência artificial começa com essa história? Bom, porque agora, com 1 ano e meio, o desafio de manter a concentração dela enquanto a gente lê, ele é muito maior. Obviamente, muito ativa, com a atenção indo para diversas coisas ao redor dela, ela não consegue ficar ali ouvindo a história no nosso colo por mais do que 1 minuto. E veja só que interessante, eu estava outro dia tentando ler uma página apenas do Pequeno Príncipe para ela, e eu não consegui evoluir mais do que alguns parágrafos. E isso foi alguns dias atrás. Até que ontem eu tive acesso a alguns dados dizendo que hoje as pessoas estão lendo cada vez menos, o índice de leitura global ele vem decaindo em dados alarmantes, assim, todo ano um percentual bem grande. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários algumas pesquisas que você pode ter acesso para entender um pouquinho mais do porquê que isso é preocupante. E o principal motivador disso é, na verdade, o problema de atenção, de concentração, de ficar fazendo apenas uma atividade que, obviamente, ela é monótona comparado ao ficar ou vendo um vídeo ou ficar na rede social, por mais do que 15 minutos. Oi, aqui eu estou sendo até generoso. E a verdade é que isso é bem preocupante, porque a gente está vendo adultos que não têm a capacidade de se concentrar na leitura, assim como uma criança de 1 ano e meio. E esse é um problema bem preocupante se ele acontece contigo ou com alguém próximo de ti. Veja só que interessante, né? A gente tem dados hoje dizendo, e algumas pesquisas mostrando, que depois que a IA generativa, né, a inteligência artificial, como o ChatGPT, Anthropic e outras, apareceram, as pessoas passaram a ler ainda menos, porque elas estão considerando o resumo ou apenas aquela conversa sobre um livro com a inteligência artificial como suficientes. Elas vêem um vídeo curto ou até mesmo um pouquinho longo, seja qual for a plataforma, e elas acham que elas entenderam a mensagem daquele livro. Elas estão substituindo a leitura profunda e concentrada por algo mais rápido e que vá, no entendimento geral, trazer aquilo que ela teria com o livro. Isso é um engano muito crítico e muito preocupante, porque quando a gente abre um livro e coloca, né, energia e concentração na leitura, a gente não está apenas retirando os 3, 4, 5 pontos mais relevantes daquele livro, mas a gente está entendendo a linha de raciocínio que foi construída, as histórias, e aqui eu estou falando, obviamente, de livros com um tom mais de estudo, mas até mesmo para livros de ficção que sempre nos trazem uma perspectiva diferente de alguma coisa acontecendo na vida de alguém, em alguma época da história. Uma perspectiva que nos faz enxergar a vida de uma maneira diferente e jamais um resumo poderia nos entregar a mesma qualidade do que uma leitura profunda.
Esses dados são muito preocupantes. Existe uma pesquisa da Cornell University que diz que até 25% menos precisas vem sendo a resposta de alunos a respeito de literatura, a respeito de leituras que são exigidas na escola, justamente porque elas estão utilizando muito mais a inteligência artificial para entender a mensagem geral do livro ou resumir aquele livro ao invés de ler ele. E aqui, isso me preocupa particularmente porque eu quero influenciar mais pessoas a lerem e lerem melhor. E como eu disse no vídeo anterior, isso é praticamente uma missão de vida para mim, porque a leitura ela realmente mudou a minha percepção do mundo, ela me fez mudar de ideias e de opiniões algumas vezes, e hoje ela me faz, por continuar lendo a respeito de temas, inclusive que eu discordo, ela me faz perceber outros vieses, outras maneiras de enxergar o mesmo problema. E se a gente for colocar apenas no espectro político, pessoas que se identificam mais com o político A ou político B, que têm menos bagagem de leitura e entendimento sobre o arquétipo daquele político ou as políticas que ele prega, os projetos que ele trabalha, as ideias por trás da fala dele, né, a filosofia por trás dele, quando elas não têm entendimento uh, que elas poderiam adquirir por alguma leitura, por enfim, por algum livro, elas obviamente caem em diversas armadilhas que eles podem usar para convencê-las e usá-las como massa de manobra. E isso é muito perigoso, porque a gente deixa, obviamente, de lado algo importantíssimo para nossa mente, que é a evolução mental e cognitiva de uma leitura profunda e concentrada, e a gente entrega nas mãos da inteligência artificial ou nas mãos de um vídeo que resume e nos coloca diante dos pontos principais daquela leitura. Existe também uma preocupação sobre como o foco das gerações, na verdade diversas, vem sendo impactado não só aqui pela inteligência artificial, mas também pela essa dopamina rápida e barata que a gente tem hoje nas redes sociais. Obviamente, quando a gente abre, né, um feed com vídeos ou a gente acessa uma plataforma que nos entrega rapidamente algo que vai nos fazer dar risada, algo que vai nos fazer ter alegria ou diversas emoções, é muito mais fácil ver o tempo passar, 10 minutos, 20 minutos, uma hora, e sentir, de certa forma, por conta das reações químicas no cérebro, um certo prazer. E aí, quando você vai para uma leitura e vai dedicar o mesmo tempo sentado lendo um livro, vai achar, obviamente, monótono. O problema é justamente o que isso está fazendo com o nosso cérebro. Porque no passado, quando a gente não tinha, e veja bem, isso não é um problema de 2025, não. Isso é um problema que, quanto mais exposição a diferentes formas de entretenimento a gente tem, mais de lado o livro é deixado. Isso não foi diferente quando você pode ler para entender mais sobre isso, mas não foi diferente quando a gente começou a ter acesso ao rádio, à televisão, à internet nos seus tempos iniciais, e não é diferente agora com as tecnologias que nós temos. O problema é que vem decaindo, sempre decaindo, e cada vez mais a profundidade que alguém consegue se dedicar em torno de algum assunto vem também baixando significativamente. Se tu perceber a leitura como uma habilidade, tu vai acabar percebendo que ela é algo que se aprende e se evolui com o tempo. Depois de bons anos lendo consistentemente todos os dias, eu posso dizer tranquilamente que retenção, foco, concentração e até mesmo velocidade, eles aumentam significativamente simplesmente porque aquele hábito faz o teu cérebro criar conexões e caminhos que fazem a leitura ser vista de uma maneira diferente. E, obviamente, quanto mais a gente lê sobre determinado tópico, ou mais a gente lê simplesmente, mais fácil a leitura fique, mais prazerosa também. É por isso que eu gosto de dizer que a leitura ela vai sempre ser colocada, para mim, particularmente, num tripé de três aspectos, né? O prazer da leitura em primeiro lugar, a retenção em segundo e, por fim,
velocidade, podemos dizer assim, talvez não seja a melhor palavra, mas a capacidade de adquirir o conhecimento, retê-lo, em menos tempo. Quanto mais eu leio sobre um determinado assunto, quando eu leio o primeiro livro daquele assunto, eu tenho uma determinada tempo para retenção, e quando eu estou no quinto, no sexto livro daquele assunto, já é muito mais rápido, porque as conexões básicas do cérebro já estão lá, o fundamento está lá, eu estou basicamente dando continuidade. E por que eu coloco o prazer em primeiro lugar? Porque, obviamente, esse é o principal fator quando se trata de abrir um livro e lê-lo, né? Quando a gente tem, obviamente, um livro de estudo, um livro mais técnico, um livro sobre carreira, um livro sobre gestão, um livro sobre negócios, um livro sobre liderança, a retenção ela tem aqui um ponto que quase impacta com prazer. Só que se a gente não tem prazer lendo aquilo, não vai ter retenção. O nosso cérebro não vai conseguir reter o conhecimento da mesma forma, porque a gente não tá tendo um bom momento naquela leitura. Está sendo maçante, não está sendo legal. E isso muda muito quando a gente coloca o prazer pela leitura em primeiro lugar. Como eu disse, em segundo lugar, a retenção. Quanto mais eu leio, quanto mais livros eu tenho acesso, mais eu vejo que a minha capacidade de reter aquilo que eu leio aumenta. E isso é uma habilidade que, se tu ainda não lê como hábito, não lê frequentemente, tu vai ver que começa a aumentar significativamente. No começo a gente olha para pessoas que leem constantemente, e a gente olha e pensa: caramba, como é que ele consegue lembrar desse ponto? Como é que ele consegue trazer essa curiosidade? Como é que ele consegue conectar esses pontos? A retenção, ela vem da prática, e a verdade é que a gente esquece muito mais do que lembra. Só que, justamente por ter em quantidade, a gente acaba lembrando de mais coisas, né, no fim do dia. E, como eu disse, por fim, a velocidade com que a gente consegue consumir um livro, ela também aumenta com o tempo. Eu não estou falando aqui de técnicas de leitura dinâmica ou qualquer coisa do tipo que, sinceramente, eu desacredito como algo benéfico. Não acho que faça sentido, principalmente quando está iniciando no mundo da leitura. Eu sei que estudantes, né, já utilizaram e já tiveram benefícios dessa técnica, mas eu não acredito que ela traga benefícios, na minha visão, porque ela atrapalha o item primário, como eu citei, que é o prazer pela leitura. E o hábito, né, a prática, vai levando à perfeição. Quanto mais você lê, melhor também você lê. E veja que preocupante olhar para esses dados dizendo que as pessoas estão lendo menos simplesmente porque elas conseguem utilizar a inteligência artificial para resumir dados de um livro. Eu me preocupo porque, desde que eu comecei a ter contato mais com a inteligência artificial generativa, né, e especificamente com ferramentas, como eu disse, como o Cloud, o ChatGPT, e coisas do tipo, eu passei a tentar utilizar ele nas minhas leituras, sim, mas de três formas. Primeiro, como uma pré-leitura para entender o contexto daquele autor e o contexto que ele escreveu aquela obra. Isso é bem relevante, principalmente para livros técnicos, né, livros de estudo, porque me permite entender em qual contexto aquele autor e aquela ideia se encaixa com o que eu já li. Então, se é um livro sobre liderança, em qual época ele foi escrito, no contexto de qual país, no contexto de qual cultura, no contexto de qual perspectiva de mundo foi escrito, isso eu acho legal, eu acho um bom uso da inteligência artificial nesse caso, me ajudando a organizar, né, ou preparar a minha mente para receber aquela leitura. A outra forma que eu uso, como eu disse, são três, é para conversar com a leitura após eu concluir um capítulo. Então, tentando trazer ali algumas das minhas anotações, alguns dos pontos que eu percebi do livro, e, né, debater, não sei se é uma boa palavra, porque não é uma pessoa e não é um cérebro orgânico que está trabalhando comigo do outro lado. Mas, obviamente, ajuda bastante na retenção esse tipo de debate, perguntas e respostas, tentando conectar pontos do que eu li, do que eu anotei com outras leituras. Nesse sentido, pode ajudar bastante, sim. E, por fim, após concluir o livro, como vocês sabem, eu publico o meu resumo, minha visão e as minhas notas de livros regularmente nos últimos anos. O que eu faço é, eu pego todas as anotações que eu tive, eu organizo isso num rascunho de texto para tentar compilar, né, aquele aprendizado,
e depois construo junto com a inteligência artificial um pouco melhor a ideia de ordem dos fatores e conexão com o que eu já escrevi, né? Então, tudo que eu já publiquei sobre aquele determinado assunto versus tudo que eu li daquele livro, como as coisas se conectam, que novos conhecimentos estão aqui que eu não estou percebendo sozinho. De novo, apenas como auxílio, eu ainda sigo sendo o motorista, né? Eu que guio, porque afinal, quem está buscando aprender sou eu, e quem está buscando melhorar sou eu ao final de uma leitura. E a inteligência artificial não vai ser capaz de fazer isso. E falando sobre isso, né, indo para um ponto mais conclusivo aqui, é, 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 é preocupante sim que a gente pense que a leitura rasa, né? Eu falei antes do resumo, mas ficar somente na superfície de um assunto, ela nunca permite que o nosso cérebro ele batalhe para criar uma nova conexão e tenha dificuldade de aprender, e aí se pergunte, fique aflito, e aí aquele momento de insight, né? A gente consegue conectar, agora eu entendi, agora ficou mais claro. Quando a gente está na escola, que a gente tem aquele momento que a gente exercita, a gente pesquisa, a gente vai atrás e parece que a resposta não vem, até que então a gente entende a matéria, aquilo lá é algo que está fazendo o nosso cérebro crescer. Essas novas conexões, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que basicamente o teu cérebro está tentando criar novos caminhos, novas formas de levar o teu pensamento até uma ideia. E uma vez que tu tem aquele momento ahá, aquele momento de insight, o teu cérebro ele facilita o teu acesso àquela informação. Só que para isso a gente precisa passar por dificuldade. A leitura longa, ela nos provoca esse tipo de desafio, porque ela faz o nosso cérebro ir profundamente nas ideias de um autor e nos estudos e nos dados, até que a gente chegue a uma conclusão junto com o autor. Mesma coisa serve para quando a gente está estudando um novo assunto. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas querendo encontrar cursos rápidos, elas focam no tempo do curso e não na qualidade. E a qualidade ela é crucial porque a profundidade é de novo onde a gente encontra as conexões que, desafiando o nosso cérebro, fazem a gente fazem com que nós nos tornemos mais inteligentes. Essa é efetivamente o sentido da palavra inteligência. Inteligência artificial não é, né, como o professor Miguel Nicoleles fala, nem inteligente e nem artificial. Afinal, essa capacidade que a gente tem aqui, capacidade orgânica de conectar todas as nossas experiências de vida, conectar tudo aquilo que a gente sabe com aquilo que a gente está lendo, ela é única e inerente do nosso cérebro humano. E se tu quer uma dica para concluir esse vídeo que vai fazer tu ler mais, eu tenho, acho que o método mais antigo e muito trabalhado, muito estudado, que eu também venho tentando aperfeiçoar, eu acho que pode servir muito bem para ti, que é o método SBNC. Senta a bunda na cadeira. E uma vez que tu tá na cadeira, abre o livro e com o livro aberto, aproveite.